Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto desta noite. Enquanto você fica de pé, se você puder, cumprimenta aí, né, quem está do seu lado, porque é alegria. Eu vejo daqui os irmãos, quando cumprimenta alguém, abrindo sorriso, enfim, com essa alegria no coração de estarmos na casa de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E com certeza será uma noite muito abençoada aqui, na presença do Senhor. Só para eu saber se está todo mundo aqui comigo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos aqui na casa de Deus. Melhor lugar que você pode estar é a casa do Senhor. No livro de Salmos, quero ler, se você puder, abrir a sua Bíblia ou veja na projeção, que é uma linguagem só, fica de repente mais fácil para você acompanhar, que as mesmas palavras, né? Fica mais fácil. Um versículo bem curtinho, mas que expressa uma grande verdade para nós, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem está feliz hoje, diga amém. Então vamos ler juntos, é bem curtinho, acho que dá para a gente ler juntos, vamos lá? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Estamos aqui com muita alegria, né, de estarmos iniciando esse culto e vai ser tremendo. Deus vai falar no seu coração, alguma coisa vai acontecer no seu coração, na nossa vida, amém? Então vamos pedir isso para o nosso Pai, para Deus, que Ele abençoe esse tempo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, agradecemos ao Senhor por esta noite, de estarmos aqui reunidos em Tua casa. Obrigado pelo domingo que o Senhor nos deu e podemos aqui nesta hora começar a semana no melhor lugar que é a Tua casa. Assim como esse versículo disse, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E com certeza no nosso coração existe a alegria, a felicidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa, Pai, cada detalhe desse culto, que o Senhor fale de forma especial no nosso coração, que nós, como igreja, possamos ser edificados, que a Tua palavra alcance cada vida que está aqui, trazendo transformação, cura, libertação, salvação, ó Deus. Faz a Tua obra nas nossas vidas e no nosso coração. Abençoa também todos os departamentos que estão nas dependências da igreja, cada irmão e irmã voluntário neste dia, que o Senhor realmente use e capacite a vida de cada um, para que sejamos instrumento nas Tuas mãos, Pai. E que em tudo isso que nós realizarmos, o Teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado por essa oportunidade, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tudo bom? Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te levantar as mãos, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu
por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu pra cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pelo amor dele sobre as nossas vidas. E continuando aqui nesse espírito de adoração, nós também cantaremos sobre a bondade do Senhor. Essa sim nunca falha sobre as nossas vidas. Nós podemos provar diariamente sobre a bondade de Deus sobre nós, né? Ao nosso levantar, ao nosso deitar, a mão do Senhor, ela está estendida para os seus. E nós cremos que a mão, a bondade do Senhor, ela nunca falha sobre nós. Amém? Que você possa provar da misericórdia de Deus sobre a sua vida e da bondade dele sobre a sua vida, a sua família, sobre os seus dias. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou segura em tuas mãos. No momento em que levanto, até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigada, Jesus, pela tua bondade sobre nós. Em todo tempo és fiel. E Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, amo tua voz. Me guias, tu me guias pelo fogo, na escuridão. Tua presença é real. Te conheço como um pai e amigo também. Tenho vivido a bondade. Você tem vivido a bondade do Senhor sobre a sua vida? Então cante. És fiel, és fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. És fiel.
até o fim. Bondade que me segue até o fim. Renda, rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou, rendida estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Diga em todo tempo. Sim, a Deus, nós provamos da sua fidelidade. Em todo, provamos do teu amor, da tua bondade. Tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, querido, e tomar o seu assento. Os teus avisos? Estamos assistindo nosso coletor de tampinhas. Ele fica no salão social e vocês podem continuar trazendo suas tampinhas para reformar nossas caras do Ministério Infantil. Olha a amostra, uma das amostras. Continuem trazendo as tampinhas. Olá, pessoal. Estamos aqui para convidar vocês para a próxima quarta-feira, dia 7 de maio, às 20 horas, para o nosso culto de líderes e obreiros. Mas, na verdade, esse convite estende para toda a igreja, onde nós teremos um momento de comunhão, um momento de palavra, de edificação, um momento de santidade, busca da santidade, em oração pelos ministérios da igreja, e toda a igreja está convidada a participar. Não percam. Olá, irmãs, bom dia, graças e paz, tudo bem? Vim aqui para dar um recadinho para vocês sobre a Semana da Compaixão. Então, vamos fazer as nossas doações. Usem o Pix aqui da conta do Itaú para fazer a doação para os alimentos e identifiquem no final o valor 01 para o tesoureiro poder identificar que é uma doação da campanha da Compaixão. Obrigado, um abraço. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, após o culto, nós teremos lanche de linguiça gourmet, tá bom? Não se esqueça, passa lá na nossa cantina, não deixe de nos prestigiar. Até mais. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Isso, uma salva de palmas, louvando a Deus. São comunicações importantes, né? Hoje temos cantina e quarta-feira temos o culto de líderes e obreiros. Como o pastor Rodrigo já explicou, e a Juliana também, é para toda a igreja, né? Os líderes, obviamente, são convocados, mas todos nós que somos obreiros do Senhor, trabalhamos na obra de Deus, né? Independente de títulos, mas você trabalha para Jesus, então você é um obreiro. Então, na próxima quarta-feira, tá? Reforçando os avisos que foram dados. Gostaria de conhecer agora se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão se alguém está nos visitando. Ou são todos? Isso, olha, você temos uma jovem aqui à minha esquerda, segunda vez, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Temos também um irmão aqui à minha direita, Deus abençoe o irmão também. Mais alguém nos visita? Se são esses, eu gostaria de recebermos eles com uma salva de palmas, bem carinhosa, sintam-se abraçados, Deus abençoe todos, vocês são muito importantes para nós e agradecemos de coração pela visita da irmã, que pela segunda vez, também do nosso irmão lá, sintam-se bem.
em nosso meio. Que Jesus fale ao coração de vocês e que vocês, assim como nós, sejam muito abençoados essa noite. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Eu vou estar lendo um texto lá em Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30, que diz o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Olha só, que está falando de dízimos e ofertas. Duas expressões que usa: escolhi e decidi. Você vai falar, é um mandamento de Deus? Deus pede na palavra de Deus para nos darmos oferta? Sim, mas aqui fala que de escolha e decisão, ou seja, nós temos o livre-arbítrio de obedecer a Deus. Você tem até o livre-arbítrio de não obedecer, mas aí você estará desagradando a Deus e você vai colher as consequências negativas para a sua vida. Mas quando você escolhe e decide fazer aquilo que a palavra de Deus manda, você está agradando o coração de Deus, em primeiro lugar, e segundo também, você está sobre a sua vida se abrindo para todas as bênçãos de Deus. Então, escolha e decida sempre fazer aquilo que é da vontade de Deus. E faz parte da vontade de Deus esse momento aqui especial da nossa igreja, que é de nós consagrarmos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Sei que alguns irmãos fazem uma transferência durante a semana, por exemplo, mas vamos consagrar essas ofertas que foram entregues durante a semana, as que vão ser entregues agora no gasofilácio, para que realmente Deus possa estar nos abençoando cada vez mais. Vamos consagrar esse momento de dízimos e ofertas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, que realmente, como diz a Tua palavra, possamos ter a escolha e a decisão de obedecer ao Senhor, ó Deus. Dessa forma, agradarmos o Seu coração em primeiro lugar e também sermos abençoados de todas as formas, como já temos sido. Mas eu peço que o Senhor multiplique essas bênçãos, que não haja nenhum impedimento, Deus, para a nossa fé, para a nossa confiança em Deus, que não haja algo que atrapalhe nós de sermos abençoados, pois nós cremos que o Senhor tem bênçãos para todos nós, Pai. E o Senhor, ó Deus, tem um propósito também em nossa vida financeira, vida profissional, sobre cada família aqui. Se alguém está com dificuldade, eu peço que o Senhor abra uma porta, que o Senhor abençoe, resolva alguma situação financeira, Deus. De repente alguém tem algum familiar nessa situação, Deus, nós consagramos essas vidas preciosas na Tua presença, crendo que o Senhor vai abençoar. E consagramos as ofertas que estão sendo entregues aqui, Deus, que continuem sendo bem administradas para a honra e para a glória do Senhor. Por isso nós consagramos esse momento com fé, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá estar consagrando ao Senhor. Nossas irmãs de intercessão também estarão aqui ao lado do gasofilácio, vai estar também recebendo seus pedidos de oração. Esperança
Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto o nome, mais alto o nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto o nome, mais alto. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, em seu amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga, não seremos abalados, não seremos, não seremos, não seremos abalados, porque aquele que luta por nós é o Senhor Jesus. Não seremos abalados, amém? Aleluia. Sim, ó Deus, nós declaramos que grande é o Senhor. Acima de todas as coisas é o Teu nome, ó Deus. Diga assim: quão grande é o meu Deus. Cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver. É o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o
começo e o fim. Nesse foco em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare com a sua voz quão grande eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Estava ali cantando essa canção junto com os irmãos e me veio a passagem quando Deus chama Moisés para liderar o povo. E você sabe que lá no livro de Êxodo, capítulo 3, fala justamente isso, né? Moisés estava ali apacentando as ovelhas e Deus fala com ele através da sarça ardente. Ela queimava, mas não se consumia. E Moisés dizendo, mas como eu vou fazer, né? Eu não sei falar. E Moisés começa a colocar um monte de desculpas. E aí Moisés faz uma pergunta para Deus, dizendo, mas se eu chegar lá no povo, que já está longe do Senhor faz tempo, eu vou dizer quem que me enviou, né? E aí Deus fala para ele, olha, Moisés, Deus já estava meio irritado com Moisés. E aí fala, Moisés, eu sou. E essa palavra ela é muito forte, porque é isso que nós estamos cantando. Às vezes nós questionamos algumas coisas. Às vezes a gente pensa, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai mudar essa situação? Mas aí a gente tem que lembrar que Deus, Ele é Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Ele tem tudo nas suas mãos. Se nós cantamos essa verdade com o coração aberto, é porque você crê que Ele é poderoso para ajudar, para curar, para libertar, para salvar, para resolver esse problema aí que você está enfrentando. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos mais uma vez e nós orarmos ao Senhor. E você que entrou aqui, talvez está enfrentando uma batalha, uma luta, um problema na sua vida, na sua casa, na sua vida financeira. Que você apresente agora diante do Senhor a sua causa, crendo que Ele é o
que nós cantamos. Nosso Deus, Ele é grande. E nada pode impedir o agir do Senhor. Nós somos limitados, não entendemos todas as coisas, mas Deus conhece. Assim como Deus sabia dos planos que Ele tinha para o povo de Israel e para usar a vida de Moisés, assim também Deus tem um plano para você. Talvez você chegou aqui já pensando, qual é a porta, qual é a saída? Porque eu já fiz de tudo. Mas creia nesse grande eu sou, que sustenta, que dá a direção, que cuida de você. Ore ao Senhor aonde você está. Vá apresentando a sua situação, a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, a sua saúde. Eu não sei qual é a área que você mais necessita nessa noite, mas nós podemos orar e pedir ao grande eu sou para nos ajudar, para estender as tuas mãos e nos socorrer. Onde você está, vai orando, vai falando com Deus. Apresente a Ele agora a sua necessidade, o seu problema. Ao fundo dessa música, que você possa se lembrar, não olhe para as circunstâncias, não olhe as situações, mas olhe para o Deus que você serve. Talvez você entrou aqui chateado, talvez frustrado com alguma situação, decepcionado. Mas é esse grande Deus que realiza coisas não só ao nosso redor, mas dentro de nós também. Ele quer cuidar do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos. Talvez ao seu redor não tem nada para ser resolvido, está tudo bem, mas dentro de você existe algo que te incomoda. Esse mesmo Deus que está aqui para ajudar a resolver as nossas inquietações, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Entregue tudo nas mãos dele, tudo. Oh Deus, diante do Senhor aqui estamos, Pai, e apresentamos diante do Senhor a nossa causa, a nossa situação, que muitos aqui estão talvez orando já há alguns dias, até meses, Pai. Talvez nada foi resolvido, mas nós queremos descansar no Senhor, saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Assim como foi falado ali nessa passagem bíblica, quando Moisés, ele foi convocado ali para servir ao Senhor, sendo líder do povo de Israel, libertar o povo de Israel do Egito. E a princípio ele não entendeu o plano total do Senhor, mas o Senhor foi falando, o Senhor foi revelando, e depois nos próximos dias, nas semanas, o Senhor foi demonstrando que Tu és o grande eu sou. Talvez nós não possamos entender tudo agora, mas se nós crermos, nós vamos ver dia, semana após semana, o agir de Deus nas nossas vidas. Talvez ao seu redor nada mude, mas se Ele mudar o seu coração, esse é o maior milagre que Deus pode fazer. Talvez você esteja olhando muito para as coisas lá fora, mas não esqueceu de olhar para dentro de você. E talvez para alguém aqui, o Senhor está dizendo isso. Não é fora que eu quero fazer, não é nas situações que você está vivendo, é dentro de você que eu quero fazer algo. É no teu coração. Que a gente possa estar sensível à voz do Senhor e permitir que Ele haja dentro de nós e fora de nós, ao nosso redor também. Age na nossa vida, Pai. Cuida do nosso coração, cuida de cada detalhe
da vida de cada um aqui, Senhor. Nós viemos te buscar, ouvir uma palavra, e temos a certeza que o Senhor tem o controle das coisas nas tuas mãos. E no tempo certo o Senhor vai resolver para nós. No tempo certo o Senhor vai abrir uma porta. No tempo certo o Senhor vai dar um direcionamento. O Senhor vai trazer a cura, a restauração, a reconciliação. O Senhor há de fazer um milagre, Deus. Porque quando nós olhamos na Tua palavra, nós vemos isso. Jesus fazendo milagres, o Senhor fazendo maravilhas no meio do Teu povo, e nós somos o Teu povo hoje, nós somos a Tua igreja, e nós vamos sair deste lugar com a certeza de que coisas novas, milagres acontecerão na nossa vida, Pai. Uma semana nova teremos, um dia novo, um mês novo. Hoje é o primeiro domingo do mês. Esse mês de maio será, em nome de Jesus, um mês transformador na vida de alguns aqui. Deus vai fazer milagres. Continua na posição, continua crendo, confiando, porque Deus é maior de tudo aquilo que a gente tem vivido até hoje. Obrigado, Senhor, porque nós queremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos, continue adorando a Deus. Sobre todo mundo, sobre todo o meu ver, Tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande ao meu Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, a partir do verso 29, nós vamos ler esse texto. Efésios capítulo 4, do verso 29 até o 32. A palavra de Deus diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Nós vamos refletir nesta noite um tema que é difícil, muito difícil. Mas você precisa ter maturidade para entender. Você precisa, nessa mensagem, buscar a maturidade daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Porque nós viemos para isso. Viemos ouvir uma palavra.
E a palavra, ela precisa entrar no nosso coração e assim mudar o nosso destino, mudar o nosso comportamento, transformar a nossa vida. Porque uma vez que você ouve a palavra e, porventura, você não permite ela entrar no teu coração, trazer a mudança que precisa, não adiantou nada. A gente teve um momento de louvor, daqui a pouco vamos ter a ceia, mas a palavra, ela transforma o nosso coração. E falar sobre esse tema, perdão, ele é muito complexo e delicado, porque cada um de nós vivemos uma situação na nossa vida. É muito difícil tratar todos igualmente, porque só você sabe o quanto você foi ferido até agora. Só você sabe quem te feriu até agora. Tem pessoas que falam, que fazem coisas para nós, que entra num ouvido e sai pelo outro. Você não sente, né? Você leva por um outro caminho, você interpreta de outra forma. Mas existem coisas que às vezes as pessoas fazem, falam, que machuca, que entra no seu coração, no nosso coração, porque eu não me isento disso. Eu também vivo situações como vocês vivem. E que entra no nosso coração, às vezes, como uma facada. Que, de repente, é muito difícil a gente administrar isso. E o perdão é uma das situações bem delicadas a serem administradas na nossa vida. Muitos que estão aqui já precisaram exercer o perdão. Exercer o perdão, como alguns falam, talvez seja liberar perdão. É uma outra expressão, mas é tudo a mesma coisa. Você precisa liberar perdão, você precisa resolver, né, a sua vida, seus relacionamentos. Porque geralmente, 99%, essa situação do perdão, ele vem de relacionamentos. Não estou falando só de relacionamento conjugal, mas diversos tipos de relacionamentos que nós temos. Amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, qualquer situação que envolva pessoas, essa questão do perdão e a falta de perdão pode nos atingir. E que a gente precisa pensar que o perdão ou não perdão é algo que vai ter que ser trabalhado um dia na nossa vida. Não sei se você entrou aqui precisando que alguém peça perdão para você, ou que você peça perdão para essa pessoa, não sei, né, do contexto da grande maioria aqui, mas a grande verdade, irmãos, é que a falta de perdão, ela prejudica o ser humano. Seja você a pessoa que precisa pedir perdão, ou seja você a pessoa que precisa receber esse perdão. Independente da posição que você se encontra hoje, se o perdão não ser realizado na sua vida, no seu contexto, na sua história, ele traz prejuízos terríveis. E aqui esse texto, né, ele fala justamente isso. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, como toda a maldade. E geralmente a falta de perdão, ela dá margem para que essas coisas alcancem o nosso coração. Talvez se você não conseguir perdoar, talvez você esteja preso por esses tipos de sentimento. Amargura, ressentimento, mágoa, rancor, tristeza, ódio, vingança, coisas que aprisionam você se o perdão não for exercido. E vale ressaltar que alguém disse que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar a outra pessoa morrer. Então isso quer dizer o seguinte, que a falta de perdão, muitas das vezes, não está prejudicando outra pessoa, mas sim você, que talvez não conseguiu perdoar ou não consegue administrar essa situação.
Às vezes aquela pessoa está bem, para ser bem assim, prático e claro nisso, a pessoa está vivendo a vida dela, está dando churrasco, está viajando para cima e para baixo, e às vezes você está aí retraído, porque você não consegue perdoar. E aí aquela pessoa está vivendo a vida dela, e você alimentando a amargura, o ressentimento, a mágoa no seu coração. E isso é terrível. Isso é muito ruim. A gente vai ver mais para frente de uma forma mais profunda. Eu sei que perdoar não vai ser fácil. Eu não estou aqui falando, olha, aconteceu isso, então você tem que perdoar de um dia para o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou sendo insensível com a situação, de repente, que você está vivendo. Mas uma grande verdade é que eu preciso falar para você, é que se você algum dia não chegar a esse ponto de perdoar, quem vai se prejudicar é você mesmo. Para a gente entender melhor a palavra de Deus, capítulo 6, olha como é importante essa área da nossa vida. Diz, a partir do versículo 14, não precisa abrir, mas, por favor, ouça com atenção, não se distraia. Diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Escute isso. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Prestou atenção? Como é difícil? Se, já assim abertamente, se eu não perdoar, se eu não estiver disposto, pelo menos, isso quer dizer que até o perdão de Deus na minha vida pode estar sendo um impedimento. Entendeu isso? Porque nós erramos, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos errar, irmãos. Ainda a gente não está lá no céu, que é só perfeição. Aqui na terra a gente ainda vai pisar na bola algumas vezes, vamos fazer alguns erros. Mas para que Deus me perdoe desses erros que eu cometo aqui nessa terra, existe uma condição. Eu também preciso perdoar aqueles que me ofenderam. É difícil. É complicado. Porque chega a um ponto de repente a gente pensar que é injusto. Como eu tenho que perdoar uma pessoa por aquilo que ela fez por mim, para mim? Como que eu só vou receber perdão se eu perdoar? Mas é assim, é o que está na palavra de Deus. Há uma condição para mim e para você. Se nós queremos viver com o coração livre, em paz, a gente precisa dar esse passo. Para a gente entender um pouquinho, quais são alguns sinais que de repente você esteja vivendo e que existe falta de perdão no seu coração. Tem aí na projeção, está num slide só, mas eu queria resumir aqui para você. Você conta pontos em seus relacionamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, eu só vou perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não perdoo mais. A gente muitas vezes isso, e agora eu tenho que perdoar. Essa pessoa fez isso, não, isso eu não vou perdoar. Então a Bíblia não nos dá essa condição do que tem ou não que perdoar, mas a Bíblia está dizendo que deve haver o perdão, independente do que tenha sido acontecido. Aqui na outra situação, se você se encontra nisso, você reclama constantemente dessa situação. Pode ser um sinal. Que de repente você, todos os assuntos que você fala, é justamente aquele ponto que te leva a você se lembrar. Você está falando de viagem, mas você volta naquilo. Você está falando de emprego, mas você volta naquilo. Você está falando de fazer compras no supermercado, mas você volta naquele assunto. Então aquele assunto, ele está sempre, parece que vivo dentro do nosso coração. Então é um sinal que de repente precisa ter um olhar com atenção sobre isso. Terceiro aí, letra C.
o seu mundo começa a diminuir. Você começa a achar que você foi injustiçado, que puxaram o seu tapete. Mas, meus irmãos, a gente precisa lembrar que a gente também já fez muita coisa para as pessoas. Talvez você não percebeu. Talvez não seja na intensidade que fizeram algo para você. Mas, sem dúvida nenhuma, na sua trajetória, meu querido irmã, meu querido irmão, você já machucou alguém, sem dúvida nenhuma. Letra D. O orgulho domina os seus pensamentos. Às vezes a falta de perdão é isso, só vou conversar se vier falar comigo. Já aconteceu muito isso. Só vou conversar com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, se vier falar comigo. E às vezes acontece muito dessas coisas. A gente vai alimentando isso no nosso coração, que chega a ser um certo orgulho dentro de nós. É aquela, eu não vou dar o braço a torcer, né? Não vou dar o braço a torcer porque essa pessoa não merece. Então são alguns de vários sinais que pode ser que nós não estamos vivendo aquilo que Deus deseja. Ah, pastor, mas o que eu faço com aquela outra pessoa? Meu irmão, minha irmã, já adiantando aqui para você, ela vai prestar conta para Deus. Se ela pediu ou não perdão para você, se ela deixou de fazer algo para você, ou se fez algo para você, ela vai prestar conta para Deus. Nós estamos aqui buscando um caminho de seguir e fazer a vontade de Deus, que é essa. Então, para a gente ir um pouquinho além, como a gente pode perdoar? Se você, porventura, tiver alguns sinais como esse, ou outros que você pode identificar, que eu não consigo falar todos, mas são alguns só para a gente refletir. Mas como eu posso oferecer perdão? Como eu posso liberar perdão? E a primeira coisa é retirar os olhos da dor. Primeiro ponto é esse. Olha só o que o texto de Mateus capítulo 18, verso 20 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pense comigo, Pedro aqui na ocasião, ele estava muito com o olhar na quantidade de vezes que ele tinha que perdoar. Jesus, ele estava falando mais ou menos isso: Jesus, eu já perdoei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas quantas são necessárias? Porque quando chegar a conta, se o Senhor falar, Pedro, você tem que perdoar 30 vezes, na 31ª eu vou lá e vou me vingar. Então Jesus, ele vai um pouquinho mais além. Jesus não estava falando sobre números, sobre quantidade. Porque se fosse assim, em que números você estaria se Jesus perdoa você todo dia? Eu acho que a gente até se perde na conta aí. Porque Deus já nos perdoou tantas vezes, que se Ele tivesse que perdoar a gente 70 vezes 7, a gente estava frito. Mas Jesus aqui, meus irmãos, Ele não estava falando de números, de quantidade, mas sim de intencionalidade. Porque quem faz as coisas, elas se colocam num nível, e você tem que estar no nível maior que elas. Você tem que estar no nível superior. Às vezes a gente pensa, né? Se eu perdoar, eu vou me diminuir. Se eu perdoar, eu vou me sentir fraco, vou demonstrar fraqueza. Mas não é isso. Jesus mostra um lado diferente. O perdão, meus irmãos, não é para pessoas fracas. O perdão é para pessoas fortes.
Pessoas que têm capacidade, que mesmo talvez sendo humilhadas, massacradas, mal faladas, caluniadas, enfim, pode misturar tudo isso aí dentro. Tem a força, a capacidade de perdoar mesmo assim. Então, para mim, eu interpreto que não é uma fraqueza, mas sim é uma força que você tem. De poder não se igualar àquela pessoa, mas ser, no sentido não de menosprezo, mas você ser melhor que ela, maior que ela, porque existe um Deus na sua vida que te ajuda e capacita a você perdoá-la. Porque se for da mesma moeda, nós estamos nos colocando no mesmo nível que elas. Segunda coisa que a gente precisa para perdoar alguém que de repente nos feriu, abrir mão da vingança. O texto de Romanos, capítulo 12, verso 19, diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então aqui a gente está entendendo, irmãos, que a vingança, ela não pode fazer parte das nossas mãos, mas é das mãos de Deus. Talvez você sinta até a vontade de se vingar. Ah, fez isso, então vai levar para casa isso. Ah, falou isso, então vai ouvir isso também. Ah, aprontou isso comigo, eu vou fazer pior. De repente você pode ter pensado ou pensa isso. Mas a gente está vendo que não é esse o caminho saudável para aquele que serve a Jesus, para aquele que serve a Deus. Não é fácil, mas a gente tem que deixar a vingança, o ódio de lado, meus irmãos. Porque esses sentimentos, eles não fazem parte da vida de um cristão, da vida de um filho de Deus, que um dia viu Jesus, né, viu no sentido espiritual, sentiu no coração, ali que Jesus entregou a sua vida, e hoje nós somos pessoas transformadas. Paulo mesmo disse que nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não posso viver uma vida como eu vivia antes de encontrar a Jesus. E está dentro dessas questões de sentimentos também. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas pastor, você não me conhecia antes de Jesus. Antes de Jesus eu fazia isso, eu fazia aquilo. Tá, tudo bem, agora você deixou. Mas e lá dentro do seu coração? Você continua a mesma pessoa? Querendo ser vingativa, odiando a tudo e a todos? Então são coisas que às vezes a gente pode ser que alimenta no nosso coração, que não é saudável para a nossa vida. E as Escrituras diz, né, que a gente não deve se vingar, mas deixar com Deus esta ira. É entregar na mão dele, é como se a gente fizesse uma oração: Deus, o Senhor está vendo? Então está na tua mão. Eu sei que o Senhor vai cuidar disso. Porque quando a gente quer cuidar do nosso jeito, se vingar com ódio, a gente só vai aumentar o problema. E eu não estou dizendo para você ser trouxa dos outros. Estou falando para você ser bobo. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e, em situações delicadas, fazer como Jesus. Porque esse é o terceiro ponto para a gente poder perdoar alguém. Lembrar que você também foi perdoado. Você também um dia foi perdoado. Agora, responda no seu coração. Seja honesto. Você merecia o perdão de Jesus? Eu merecia o perdão de Jesus? Não merecia. Eu não fiz nada de melhor para conquistar ou para ter o perdão de Jesus. Mas mesmo assim, Ele me amou. Mesmo assim Ele me perdoou. E de repente a gente troca, né? Ah, essa pessoa não merece o perdão. Ninguém merece, na verdade. Mas nós precisamos agir como Jesus agiu. Esse é o caminho que Ele oferece para nós. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem
uns dos outros. Perdoem, escute isso, como o Senhor os perdoou. Perdoe como Deus te perdoou. Perdoe como Jesus te perdoou. Que injustiça agora, né? Eu fui perdoado, mas não consigo perdoar ninguém. Pastor, mas é difícil, é uma luta, é algo que me incomoda. Eu disse para você desde o começo que não seria fácil. Mas para a vida do cristão, a gente precisa ter essa maturidade espiritual. Na verdade, meus irmãos, o perdão, você já ouviu isso, mas vale a pena lembrar que o perdão, ele é uma decisão no nosso coração. O perdão não é um sentimento. Por quê? Se eu depender do meu sentimento, nunca ninguém vai ser perdoado por mim. Não é o caso, mas só um exemplo. Se eu esperar o meu sentimento para perdoar a Juliana, eu nunca vou me sentir capaz de perdoá-la. Porque um dia eu estou feliz com ela, só um exemplo, tá? Não é nada disso, mas é só para, se eu pegar um outro nome, meu irmão vai ficar chateado. Mas se um dia eu estou feliz com ela, mas outro dia eu estou triste. Então eu nunca vou perdoá-la. Mas a partir do momento que eu decido, olha, independente do que aconteceu, eu vou perdoar, é uma decisão, e Jesus vai te ajudar a fazer isso, aí você começa a caminhar no que Deus quer para a sua vida. Agora, se você esperar alguém vir falar com você, se você esperar, tá tudo bem para poder perdoar, irmãos, de verdade, isso nunca pode acontecer. Mas você tem que dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque foi Jesus mesmo que disse lá na cruz, quando está, hoje nós estamos, é dia domingo de ceia, e a gente lembra desses pontos importantes. Foi Jesus que disse, já lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter dito, Pai, manda um raio na cabeça desse povo todinho. Manda aí uma avalanche de anjos para pegar cada um deles. Esses soldados romanos, esses fariseus, acaba com tudo eles aí, Senhor. Lá era deserto, né? Manda aí uma chuva de poeira, uma tempestade de poeira, para eles ficarem confundidos. Jesus poderia ter orado assim. Ele era filho de Deus. Senhor, manda um raio agora, na cabeça desse aí que está na minha frente, me maltratando, me machucando aqui. Mas Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Muitas das vezes o que as pessoas fazem, para mim e para você, elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Elas não têm noção, porque há vários motivos. Porque talvez não tem Deus no coração. Porque talvez estão distante de Jesus. Porque lá na vida delas, elas são influenciadas pelo maligno. Ou você acha que o diabo vai deixar você tranquilo? Muitas das vezes ele não consegue fazer você parar de orar. O diabo não vai conseguir fazer você parar de vir na igreja. O diabo não vai fazer você parar de jejuar, de ler a palavra. Mas às vezes o diabo pode usar alguém para te maltratar, para te machucar. Porque esta vida às vezes não tem Deus. Então ele tem livre acesso a ela, a influência sobre aquela vida. E ela fala, opa, eu vou pegar essa pessoa para machucar aquele servo e serva de Deus. Então quando Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, é justamente muitas vezes o que nós temos que lembrar do que as pessoas fazem e que nos machuca. Que isso, por sinal, sem dúvida, vai nos ajudar
administrar toda essa situação. Olhando aqui para a palavra de Deus, ela diz o seguinte, 2 Coríntios, falando sobre essas ações diabólicas, olha isso. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim: se vocês perdoarem alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Paulo estava falando isso. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Porque a igreja era perseguida, né? Aquela coisa toda. Então, olha, se vocês perdoarem, eu também estou com vocês. É o mesmo sentimento, a gente se machuca, a gente sofre, a gente chora. A igreja está sendo perseguida, mas estamos juntos aqui. Se vocês perdoarem, eu também perdoo na presença de Cristo. Mas olha só o que ele diz na sequência. Preste atenção. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Prestou atenção? Vou ler de novo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem, ou seja, que ele não ache uma brecha sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O diabo usa pessoas para causar feridas no teu coração. O diabo influencia a gente para causar machucados em você. E que às vezes está relacionado a isso bem próximo. Machucado, feridas, relacionamentos, perdão. Porque o diabo sabe que você, todo dia, está lá de joelhos orando. E ele não vai conseguir parar você. O diabo sabe que, como eu disse, né, para a gente não ser redundante aqui, ele sabe que ele não consegue te desviar, te desfocar, mas ele vai usar. Paulo disse isso. E se Paulo disse isso, meus irmãos, não ignoramos as intenções de Satanás. Meu irmão, minha irmã, abra o teu olho. Porque de repente, pode ser que ele esteja querendo usar alguém para machucar você. Mas se é que você já foi ou está machucado por alguma situação, eu acho que a gente precisa, nessa noite, orar ao Senhor e pedir: Deus, eu não quero viver preso a isso. Eu não quero ficar amarrado a esses sentimentos, seja de amargura, seja de ódio, seja de rancor, seja de ressentimento, seja de vingança, seja o sentimento negativo que for, até a baixa autoestima. Porque aí a gente, né, o diabo ele é tão sujo, que aí ele começa a falar: tá vendo, olha, você serve a Deus, mas olha o que acontece na tua vida. Mas não dê ouvido a isso, meu irmão, minha irmã. Porque nós temos um Deus do nosso lado. Nós temos Jesus. E Ele mesmo que sabe das dores que nós enfrentamos. E só Ele, que talvez, se você estiver machucado, pode curar o teu coração. Não sei qual é a sua realidade aqui hoje. Se você está vivendo dentro desse contexto. Mas se for o caso, ore ao Senhor. Deus, eu estou machucado. Deus, eu não consigo perdoar, mas eu quero decidir isso. Talvez não seja amanhã, mas que na sua oração, pelo menos você diga: Deus, eu quero tentar. Pelo menos. E ser igual a Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não permita Satanás usar essas coisas contra a tua vida. Se tem sido difícil para você, peça para que o Senhor renove a sua fé. Peça para que Ele te ajude nesta caminhada. Porque até hoje talvez você não foi ferido por nada, mas isso é o que traz tristeza para você. Alguém falou alguma coisa, alguém disse para você. Alguém te machucou por alguma situação.
E hoje você se vê dentro desse contexto. E eu quero, enquanto você ora, lembrar que nós também fomos perdoados. Jesus um dia removeu toda a culpa do nosso coração. Então não permita hoje, não permita esses sentimentos te aprisionarem também. É você e Deus agora. Peça para Ele: Deus, tira isso de mim. Eu não aguento mais, Senhor. Para onde eu vou, eu lembro. Para onde eu vou, eu me pego, eu me vejo, sabe, rancoroso, amargurado. Um sentimento de vingança e de ódio. Se você está nesse contexto. Porque, meu irmão, eu preciso falar a verdade para você. E eu falo isso para nossa sobrevivência espiritual. Porque se você não, em algum momento, não perdoar, o perdão de Deus também não virá sobre você. É a Bíblia que está falando. Eu creio que Deus, sem dúvida nenhuma, Ele nos perdoa todos os dias. Todo dia Deus está lá me perdoando. Meus pecados, minhas falhas. Todo dia Ele te perdoa também por alguma coisa. Talvez você não tenha que olhar como Jesus olhou lá na cruz, quando Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. E talvez seja a sua realidade aqui essa noite. Alguém te feriu, alguém te machucou, não sei se foi ontem, essa semana, ou na sua história, na sua vida. Mas que a sua oração possa ser: Deus, perdoa, porque ele ou ela não sabia o que estava fazendo. Mas eu também quero ter esse coração que perdoa. É difícil, Deus. É complicado. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho forças. Então na sua oração você possa se lembrar dessa pessoa talvez agora e dizer: Deus, me ajuda, eu quero tomar essa decisão. O meu sentimento diz que não, mas eu decido esta noite perdoar quem quer que seja. O que é que fizeram, esta noite eu perdoo. Eu libero perdão. Estou aqui usando umas palavras, mas você sabe o seu contexto de vida, o que Deus te fez lembrar agora, do que, para quem você precisa perdoar. Ah, pastor, aí é uma outra mensagem, né? Se a gente tem que chegar na pessoa, ou se ela está distante. Se isso tiver que acontecer, Deus vai preparar. Mas o agora é a decisão. Eu quero perdoar, eu decido perdoar. Se isso vai acontecer, se esses tipos de palavras vão acontecer, se essa aproximação vai acontecer amanhã, essa semana, mês que vem, esse ano, eu não sei. Mas hoje você precisa dar esse passo e deixar com Deus. Vá orando, é algo muito sensível, é algo muito delicado. Mas você não saia daqui com o teu coração pesado. Como uma mochila que você põe tudo lá nas costas e vai carregando para onde você vai. Deus quer te libertar disso. Deus quer te arrancar dessa situação. Deus quer tirar essa mochila das tuas costas. Que dentro dessa mochila, é só algo simbólico. Dentro dessa mochila tem mágoa, tem rancor, tem tristeza, tem dor, tem ferida. Oh Deus, faz a tua obra aqui neste lugar. Não sei quem entrou aqui, ó Deus, que precisa dar esse passo, que precisa viver isso, sentir a paz, porque talvez ela alimentou tanta coisa no seu coração que ela já está meio perdida. Falta paz, falta alegria.
porque o ressentimento, a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança foi maior, foram os sentimentos maiores. Mas nesta noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo, opera no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que a gente não viva pesado com essas coisas, mas que essa noite a gente declare: eu quero perdoar, eu decido essa noite perdoar, ou se for o seu caso, eu libero o perdão, porque eu não quero ficar preso a nada disso. Eu libero o perdão para esta pessoa. Faça isso na sua oração, aonde você está. Não seja refém de Satanás, porque Satanás vai usar, mas você tem algo maior, o Espírito Santo, que te capacita a dar esse passo. Peça ao Senhor: Espírito Santo, que me fizeram é algo que machucou, que sangra, que até hoje, de repente, eu carrego essas marcas, se for o seu caso. Mas essa noite, Senhor, eu quero me ver livre disso. Eu peço perdão ao Senhor e libero perdão esta noite para as ofensas, para as calúnias, para as mentiras. Eu libero perdão para esta pessoa. E se tiver que acontecer desta reconciliação ser pessoal, Deus, o Senhor vai preparar. Mas essa noite, Pai, nós decidimos liberar perdão. E que a paz, a alegria, ela inunde o nosso coração essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir a ceia do Senhor. E se você está em comunhão com Deus, você pode ficar de pé para receber o elemento da ceia. Recebendo o elemento, você pode ir se assentando, mas esperar por todos, tá bom? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? A ceia do Senhor fala sobre perdão, né? Não tem outro motivo, dentre vários, né? Da volta de Jesus, da sua ressurreição. Mas nós só estamos com esses elementos nas mãos, porque nós estamos dizendo que fomos salvos por Jesus. E para você ser salvo, você precisou ser perdoado. Então o perdão, ele tem que fazer parte da nossa vida. Reflita sobre isso. Não estou dizendo para você chegar, se aconteceu alguma coisa, chegar agora, mandar uma mensagem. Se for o caso, se você foi incomodado por isso, faça isso, dê esse passo. Mas reflita sobre isso. Em algum momento, se você está ferido, você vai ter que perdoar. Algum momento. Algum dia da sua vida, você vai precisar fazer isso. Não sei quando. Porque é isso que você vai ter que administrar isso na sua vida. Mas não carregue isso para o resto da sua vida. Não permita que a falta de perdão te transforme numa pessoa rancorosa, amargurada. Talvez hoje, esse sentimento não está no seu coração. Não, eu não perdoei, mas não sou rancoroso, pastor. Mas com o tempo isso pode acontecer. Às vezes aquilo que fizeram, sei lá, há 10, 20 anos atrás, ou ontem, hoje. Não permita que isso te prenda na sua vida com Deus. Fale com o Senhor, continue alimentando essa questão, ela é muito importante. Deus me incomodou muito essa semana, hoje, para falar sobre isso. Então, reflita e vai pedindo força para você dar esse passo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar com o irmão Ronaldo, consagrando esses elementos da ceia. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor por essa mesa preparada, Senhor, preparada pelo Senhor para com cada um de nós, Senhor. E essa mesa aqui, Senhor, essa mesa é a mesa mais importante, Senhor, mais importante do que qualquer mesa, Senhor, a qual possamos nós se assentar para participar, Senhor. Seja em nossos lares, seja diante de um juiz, seja em nosso trabalho. Não. Essa mesa é a mais importante para nós, Senhor, porque essa mesa representa ao Senhor para nós, Senhor. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Senhor. Que possamos assim participar, graças ao sacrifício vicário da cruz por cada um de nós. Estou feliz e sei que a sua igreja está feliz nesse momento por poder assim participar dessa Santa Ceia, Senhor. Porque nessa Santa Ceia, Senhor, a cura, a milagre, Senhor. Nessa Santa Ceia, a restauração, Senhor. Nessa Santa Ceia, há o perdão como foi ministrado aqui para com cada um de nós. E que assim também nós possamos oferecer esse perdão para aqueles que participam das nossas vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse momento, Senhor, e faça-se presente essa mesa até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para com cada um de nós, herdando assim a salvação, Senhor, a qual almejamos, Senhor. E agradeço ao Senhor por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus que nos perdoou, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória do Senhor Jesus, vamos tomar todos do cálice. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos, pode se assentar. Já estamos encerrando o nosso culto. Queria chamar as famílias que
recebem, né, todo domingo de ceia, o pão simbolizando a comunhão. Então, irmã Otília e irmã Gerson, então vem aqui, cadê a irmã Otília? Tá lá estava indo lá para a cozinha, né? Peguei você, ó. A irmã Otília está sempre ajudando a gente na cozinha, mas antes de ir para lá, vai receber o pãozinho. Vamos aplaudir o casal. Irmão Gerson, que sempre está acompanhando a esposa. Esse aqui é de ouro, hein? Amém, meu querido. Né? Traz a irmã Otília em reunião da diretoria, vem, fica aqui. Oi, tem que dar valor, hein, irmão, para esse homem aí. Não posso perder. Você também não pode perder, é isso aí. Deus deu, tem que cuidar, né? É isso aí, bênção. E a outra família, Alessandro e o Felipe. Alessandro e o Felipe, tá lá, vem cá, traz. Pode vir aqui à frente. Receber o pão. Vamos tirar ali a fotinho com as famílias. E é um pão simbólico, né? Para que a gente, aqui no meio, né? Para que você guarde com alegria no coração. Essa nenezinha, como é que tá? Olha, tá grande. Deus abençoe, né? Essa bonequinha. Vamos tirar aqui a foto. Enquanto eu acho que dá para eu ir avisando, né, o pessoal, enquanto o Deus está... Eu não estou me mexendo, só estou mexendo a boca. Obrigado, famílias. Deus abençoe. Pode voltar. Vai lá para a cantina, irmã. Deus abençoe. Então, aproveitando aqui que a irmã Otília é a nossa garota propaganda, ela está indo lá para a cozinha. Então, fica o convite para você também, tá? Nós temos lá pão com linguiça gourmet. Nunca vi isso. Eu vou conhecer agora, hein? Chique demais. Então, temos a cantina lá no Salão Social. Passa lá para você abençoar a nossa igreja, tá bom? E com a sua barriguinha cheia para casa, tá bom? Só chegar, tirar a roupinha e descansar, tá bom? E o outro recadinho é para os pais dos nossos adolescentes, tá bom? Então, reunião, preste atenção, pais dos adolescentes, dos nossos adolescentes, todos os pais, né? Nós estamos aí com uma proposta, tá bom? Próximo domingo, após o culto da noite, tá bom? Então, todos os pais estão convidados a participar. Temos aí um desafio, um alvo, um projeto. É coisa boa, tá? Não fica assustado não, não fica semana toda, ai Senhor, que o pastor quer falar comigo, vai dar bronca. Não, não é bronca não, tá bom? Mas é um convite que eu quero fazer. Eu não vou ficar falando mais, senão eu vou acabar falando, né? Sabe como é que é pastor com o microfone na mão? Então, reunião com todos os pais, os nossos adolescentes, próximo domingo, depois do culto à noite. Vai ser rápido, tá? Não se preocupe, a gente não vai se estender, mas eu preciso fazer essa reunião com os pais dos nossos adolescentes, os adolescentes também. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto dessa noite. Obrigado pela presença de todos. Leve o nosso abraço, o nosso carinho, que você tenha uma semana abençoada. Amém, igreja? Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Antes de ir embora, dá um abraço aí quem está do seu lado, desejando uma ótima semana. Temos cantina. Passa lá, Deus abençoe.